Meus irmãos, é um prazer sempre voltar a Belo Horizonte, agora a esse local, para o encontro com pastores. Eu considero um privilégio muito grande este de falar a pastores, de compartilhar com pastores conhecimentos, experiência e a alegria do ministério. Se algo que me entristece é ver um pastor triste, porque eu sou um pastor desde o começo da minha vida, muito alegre, sou muito feliz em ser pastor. No próximo dia 3 de setembro, eu vou fazer 57 anos de consagração ao ministério. Eu digo a vocês, se Deus me perguntasse, Irlande, eu vou renovar a sua vida, você voltará a ter 20 anos. O que você deseja fazer neste mundo? Eu quero ser pastor, Senhor. Eu quero que me uses para abençoar o teu povo. Eu quero te servir. Não quero ser empresário, não quero ser deputado, não quero ser senador, nem professor, exclusivamente. Porque professor sempre a gente é. Pastor é pastor mestre. Mas eu quero ser pastor. Eu quero estar servindo a teu povo. Onde desejares e aonde me mandares. De modo que eu estou feliz em estar aqui para compartilhar desta feita algumas reflexões sobre a doutrina de Paulo a respeito do ministério pastoral. Eu denomino o nosso curso de reflexões sobre a poimenologia de Paulo. Poimen, vocês sabem, é pastor em grego. Poimenologia, estudo do pastor, do ministério pastoral. Reflexões de poimenologia pastoral, reflexões sobre o ministério à luz dos ensinos e à luz da experiência, à luz do exemplo de Paulo. Eu quero começar com 1 Timóteo 1,12, quando Paulo diz isto. Eu acho que todos nós devemos reconhecer a mesma coisa. Diz ele: agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque por me fortalecer e me considerar fiel, pondo-me no seu ministério. Eu quero convidar vocês a pronunciarmos esta escritura na primeira pessoa do plural. Eu vou ler uma vez e vocês depois repetem comigo. Agradecemos a Cristo Jesus, nosso Senhor, por nos fortalecer e nos considerar fiéis, pondo-nos no seu ministério. Vamos juntos, eu leio uma frase, os irmãos repetem, por gentileza, sentindo realmente esta gratidão, como se fora uma oração ao Senhor. Vamos dizer juntos? Agradecemos a Cristo Jesus, nosso Senhor, por nos fortalecer e por nos considerar fiéis, pondo-nos no ministério da palavra. Ele é que nos pôs. Não foi você quem inventou ser pastor. Foi o Senhor que providenciou os meios para tornar eficaz a sua chamada e depois usá-lo no ministério. Meus irmãos, o fruto de curso que já ministrei em São Paulo, da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, está nesta apostila, de 40 e poucas páginas, que os irmãos receberam. Vou transformar este material todo em livro. Eu pretendo nos próximos anos editar vários livros de cursos que já ministrei. Mas este curso envolve 40 horas, normalmente. 5 sábados, de 8 horas cada um. Mas aqui vamos ter apenas quem sabe, 8 horas. E não 40 horas. Então, vou ter que correr e vou precisar da sua paciência e cooperação, porque vamos um pouco mais hoje à noite, talvez até 0 hora, 10 minutos, mais ou menos. Sim, viemos aqui para estudar, não é para conversar, não é para comer e comer bem. Eu sei que alguns aqui
diferentemente de mim, por causa da minha idade, vivem para comer. Com a minha idade, não é? Eu como para viver. Então é um pouquinho diferente. Mas estamos aqui todos, aí sim, não há diferença para aprender. Nós aprendemos cada dia com o apóstolo Paulo. Ele, para mim, meus irmãos, abaixo de Cristo, nosso Senhor, é o meu herói. Paulo é aquele homem, de que diz um autor alemão, que conheceu Jesus auf das tiefste, isto é, conheceu Jesus profundamente. Eu gosto de Paulo. E os seus ensinos sobre vários aspectos da fé cristã, da teologia cristã e maxime do ministério pastoral são preciosos. Hoje, como foram preciosos há 2000 anos. Abram a sua apostila e aí nós encontramos o roteiro, os objetivos deste curso. Paulo, Ministério Pastoral, reflexões sobre poimenologia de Paulo. Reparem a apresentação. É com muita satisfação, digo eu, nestas páginas iniciais, que ofereço aos pastores batistas de Minas Gerais, esse estado tão querido, elementos importantes da doutrina paulina no respeitante ao ministério pastoral. O curso completo exigiria cerca de 40 horas de aula, mas aqui cuidarei em menos de 10 horas de aspectos de maior relevância para compreendermos o que o apóstolo das gentes tem a ensinar-nos sobre essa área tão importante para todos nós. Ofereço alguns temas de maior relevo, procedidos de uma bibliografia cujo exame e aproveitamento certamente a todos enriquecerão. A bibliografia é bastante ampla e poderá ajudá-los a leituras futuras, a pesquisas futuras. Quais os objetivos que nós buscaremos, que nós desejamos alcançar hoje e amanhã? E vocês continuarão com os demais preletores de excelente qualidade que comparecerão neste encontro. Primeiro, nós objetivamos a refletir sobre o ministério pastoral e as expectativas das igrejas e do mundo a respeito dele. Nós tencionamos conceituar e definir o ministério pastoral à luz das Sagradas Escrituras e particularmente dos ensinos do apóstolo Paulo. Nós buscaremos nestes 2 dias, hoje à noite e amanhã de manhã e à tarde, considerar nas orações de Paulo pelas igrejas os princípios, a filosofia, a teologia e as ambições de seu ministério apostólico e pastoral. Também desejamos salientar na conduta pastoral e nos escritos de Paulo como sua filosofia e seus ideais ministeriais se tornam evidentes. Assinalar é nosso desejo também em que medida, extensão e profundidade, o exemplo e os ensinos de Paulo no século I de nossa era se aplicam ao ministério pastoral de nossos dias, quase 2000 anos depois. Destacar é objetivo também, especialmente nos Atos dos Apóstolos e nas epístolas paulinas, as imagens ou metáforas que Paulo emprega para acentuar a natureza e aspectos importantes do ministério pastoral. E, finalmente, apontar diversas situações em que Paulo demonstra a excelência de sua conduta como pastor, deixando exemplo precioso para todos nós nos dias atuais. Segue-se uma bibliografia, vocês aí encontram a bibliografia com 23 obras e mais textos da internet. Hoje, uma bibliografia que se preza, não despreza as fontes da internet, que hoje enriquecem demais o ministério. Vou começar com a questão seguinte: quem é o pastor? Como a letra da sua apostila é menor, eu trouxe do curso ministrado em São Paulo, eu trouxe o livro encadernado e vou então aproveitar com letras maiores, com fontes
maiores, para usar a linguagem que a gente emprega hoje. Vamos pensar em primeiro lugar, quem é o pastor? Quem é o pastor? Certamente, meus irmãos batistas de Minas Gerais, líderes do povo de Deus neste grande estado, não há imagem mais terna, não há imagem mais comovente, não há imagem mais ricamente apresentada nas Escrituras Sagradas do que a do pastor, para simbolizar a obra diuturna, isto é, de dia e de noite, do cuidado do povo de Deus. A figura do pastor proprietário, criador ou negociante de ovelha, noket em hebraico, conforme 2 Reis 3:4 e Amós 1:1, ou pessoa incumbida de conduzir um rebanho e dele cuidar, roé em hebraico, comparece desde os tempos mais recuados nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, Abel era pastor de ovelhas. O principal cuidado que incumbia ao pastor era prover alimento, água e segurança para o rebanho. O rebanho precisa de alimento, precisa de água, precisa de segurança. É sabido que as ovelhas, diferentemente de outros animais, não tomam iniciativa de buscar alimentos ou água para beber. Registra a história que no inverno de 1910 e 1911, ocorreu violenta tempestade na Síria, seguida de grande nevasca que cobriu todas as passagens. Nessa ocasião, centenas de milhares de ovelhas morreram por falta de alimento. A ovelha é o mais estúpido dos animais. Um bom exemplo do ser humano. Pastor é metáfora empregada para representar o amor e o cuidado de Deus. Não é por acaso a declaração de Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas também pastor se presta a representar o supervisor, o guia espiritual e líderes espirituais. É bastante examinar passagens como Isaías 40, versículo 4, 63, 14, Jeremias 31, 10, etc. Por exemplo, Ciro, imperador medo-persa, é referido como pastor. Aliás, Deus o chama meu pastor, porque ele vai cumprir propósitos divinos em relação ao seu povo. É Deus quem provê pastores, governantes humanos e guias espirituais para seu povo, segundo o seu coração. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com sabedoria, com conhecimento, com discernimento. Povos e nações esquecidos de Deus são havidos como ovelhas sem pastor. Jesus afirma ser o bom pastor, e ele é apresentado no Novo Testamento como o sumo pastor, o grande pastor e o único pastor. Aí estão na sua apostila as referências bíblicas a essas afirmações. Pois bem, nós somos chamados pastores, meus irmãos, pastores auxiliares, na verdade, ministros, servos do grande pastor, do sumo pastor, que é Jesus. Se é verdade que, do ponto de vista ético, o cuidado constitui elemento essencial da grandeza do homem e representa o maior bem e a maior responsabilidade, a figura do pastor lembra e exalta o cuidado, quando combina a diligência dele com a enorme carência das ovelhas com relação a cuidado e direção. Um pastor americano, contei isto na outra academia, de uma igreja de mais de 15 mil membros, foi falar ao Ministério Infantil. Havia mais de 1.000 crianças, um auditório enorme. Ele quis explicar às crianças o que é ser pastor, o que faz o pastor. Ele então explicou para as crianças o que é o pastor, o que faz o pastor, com aquela alegria, ele se comunica muito bem. Aí, terminada a palestra, ele olhou para o grupo de 1.000 crianças e perguntou: então,
Quem é o pastor de vocês? Houve um silêncio, uma menina se levantou, de uns 8 anos, disse, é Jesus. Ele ficou meio desconcertado com aquilo, então se endireitou e perguntou o seguinte, e então o que eu sou? A menina disse, o senhor é cachorro do pastor. Porque ela conhecia rebanhos grandes nos Estados Unidos, rebanhos de ovelhas, que tinham o pastor e cachorros que ajudavam o pastor a buscar as ovelhas, trazer as ovelhas, juntar as ovelhas. Então nós somos, na verdade, cachorros do pastor. Ou se quiserem, com mais elegância, pastores auxiliares. Mas o pastor de nosso rebanho é Jesus. É Jesus, o sumo pastor, a quem havemos de prestar contas. Reparemos na atividade pastoril na Bíblia. Conquanto a primeira referência a pastor de ovelhas esteja associada com os irmãos de José, a atividade pastoril era conhecida muito tempo antes. Como disse, Abel foi guardador de ovelhas. Abraão, Jacó, Raquel, Moisés, Davi, Amós, todos foram pastores. As tarefas do pastor de ovelhas eram a um tempo árduas e variadas, pois lhes incumbiam não só proteger os rebanhos de ladrões e animais selvagens, mas também estar constantemente em busca de boa pastagem e de provisão de água. Leva-me a águas tranquilas, não a precipitações perigosas de cachoeiras, a águas tranquilas é que o bom pastor faz. Jacó descreve a dureza do labor do pastoreio de maneira vívida. Reparem o que ele diz: o calor me consumia de dia, e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Isso é ser pastor. O pastor vestia-se com muita simplicidade, e suas casas eram barracas de fácil montagem e desmontagem. Daí falar Ezequias de que a vida estaria passando rapidamente como a cabana de um pastor, isto é, pode levantar a qualquer momento. Assim é a minha vida, vida de pastor. Sua alimentação era frugal, e muitas vezes constituída do leite das próprias ovelhas. Também muito modesta era a sua remuneração em dinheiro. O mais comum é que recebesse sua remuneração em leite, lã e por vezes em crias do próprio rebanho. Enfim, o pastor vivia do rebanho. O trabalho do pastor de ovelhas era exigente e perigoso. Com certa frequência, ele se envolvia em luta com os outros, por causa de pastagens ou de água, como nos mostra a desavença dos pastores do gado de Abraão com os do rebanho de Ló. Não obstante a simplicidade da figura do pastor de ovelhas, Deus se vale da imagem pastoril, e os autores bíblicos também, para significar a realidade de o Deus eterno cuidar de seu povo e carregá-lo em seus braços. Vocês sabem que quando uma ovelha se desapega, se desliga, se desvia do rebanho, depois de ela tentar olhar e não encontra ninguém, ela se deita e fica amuada. Ela pode morrer lá. O pastor vai, não adianta o pastor falar com ela, o pastor tem que pegar no colo, pôr no ombro e levar para o redil. Crente também é assim. O crente, por exemplo, afastado, o crente excluído, é mais difícil de ganhar do que o incrédulo. Vocês sabem disso. Eu sei que Minas não é assim, eu estou falando do resto do Brasil. Aqui é fácil, o mineiro. Eu ouvi dizer, até eu desejo pastorear em Minas por causa disso. Mas vejam o seguinte, gente, pensemos em Jesus como pastor. Pensemos na figura maravilhosa de Jesus como o nosso pastor. Jesus identificou-se com o misterioso pastor de Zacarias,
Zacarias 13, 7, 14 e 21, também referido em Mateus 26, 31. E assim mesmo aplica a símile do pastor em sua missão entre os homens, que sai a buscar a ovelha perdida. E ele afirma ser o único, verdadeiro e bom pastor. Aliás, quando ele diz eu sou o bom pastor, ele emprega o adjetivo kalos, que é ao mesmo tempo bom e belo. Ah, como é belo o trabalho do pastor, que vai em busca da sua ovelha e atrás de volta. Estava falando domingo, no sábado, na posse do pastor Fausto Vasconcelos, da Igreja Batista Liberdade, a quem eu passava o cajado pastoral, então eu explicava a importância do cajado. A primeira importância é a proteção do próprio pastor. Às vezes o pastor caminha por terreno irregular, como é o caso aqui dentro deste acampamento, e o cajado ajuda o pastor a manter-se em pé. Mas ele tem outras funções. Querem ver uma função que eu aprendi há poucos dias? Às vezes num rebanho grande de centenas de ovelhas e nascem cordeirinhos, os cordeirinhos às vezes se espalham e se misturam, são todos parecidos. E então o pastor tem que identificar bem cada cordeirinho, filho de cada mãe. Porque se a mãe sentir outro cheiro, senão do próprio cordeirinho, ela não dá mais de mamar. Vocês já viram, por exemplo, em filmes, em lugares, as ovelhinhas sendo alimentadas com mamadeira. Foram rejeitadas pela mãe. Então o que faz o pastor, quando a ovelhinha se desgarra? Puxa através do gancho do seu cajado, puxa a ovelhinha e traz para perto da mãe. Aí a mãe não sente o cheiro da mão do pastor, e então a mãe recebe de volta o filhotinho para alimentá-lo. O pastor junta as famílias, o pastor traz os filhos para junto de sua mãe e seus pais. Que trabalho lindo é o do pastor. Jesus é o sumo pastor, que não só resgatou suas ovelhas com seu próprio sangue, mas ressurgiu e vive eternamente a interceder por elas. Pois é o pastor e bispo de nossas almas, como afirma Pedro em primeira carta de Pedro 2,25. Quando ele voltar como sumo pastor, há de galardoar os pastores auxiliares, que somos nós, que estamos a cuidar do rebanho de Deus. Jesus, como o bom pastor, o pastor por excelência, o adjetivo kalos, que ele emprega em João 10, 11, dá-nos exemplo e constitui paradigma do ministério pastoral em todos os tempos. No primeiro século, no século XV e no século XXI, no mês de agosto e no dia 21. Ele conhece suas próprias ovelhas, o que lhes dá segurança. Ele chama as suas próprias ovelhas, sua chamada é singular, sua voz é inconfundível, e por isso as ovelhas não seguirão a outro que pretenda conduzi-las. Eu estava em Belém do Pará, na convenção do Congresso de Pastores, não sei quantos estavam lá no congresso. Quem estava lá em Belém? Alguns pastores estavam lá. Então eu fiz a primeira preleção sobre pastor cuida de pastor, e depois da preleção, no intervalo, um pastor lá do estado do Rio de Janeiro me entrevistou. Pastor, o senhor tem muitos anos de ministério, diga-me uma coisa. Quando foi mais difícil ser pastor? Há 50 anos ou hoje? Eu disse, muito mais difícil hoje. Há 50 anos, cada ovelha tinha um pastor. As ovelhas conheciam seu pastor. Hoje, as ovelhas têm 4, 5 pastores. Um domingo, outro segunda, outro terça, outro quarta, outro quinta, outro sexta, às vezes outro sábado. Aí volta a ter o irmão como pastor. Então, você tem, durante o domingo, de vacinar, de inocular vacina anti-heresia no coração dessas ovelhas, para que, ouvindo as heresias durante a semana, permaneçam fiéis. Nós somos responsáveis pelas ovelhas do Senhor. Ah, meus irmãos, e só é possível ser pastor se a gente responder as 3 perguntas que Jesus fez a Pedro. Vou voltar àquele lugar onde houve a entrevista de Jesus com Pedro e os demais apóstolos.
É chamado hoje em Israel Mensa Christi, a mesa de Cristo. Jesus pergunta a Pedro, depois de haverem comido do peixe assado por Jesus, os peixes trazidos por eles também assados: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que eles? Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão, filho de Jonas, amas-me? Só depois de Pedro responder, eu te amo, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, que Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta o meu rebanho. É só o amor que nos habilita ao ministério constante, feliz e abençoado. Não é cultura, não é título, não é currículo, é o amor a Jesus Cristo, o amor às suas ovelhas. Sim, Jesus nos dá o exemplo de amor. Ele reúne suas próprias ovelhas, não importando onde se encontrem. Ele sacrifica a própria vida por suas ovelhas. Ele concede vida eterna às suas ovelhas. Então Jesus é um modelo para nós, o modelo do verdadeiro pastor. Nós poderíamos resumir os ensinos de Jesus por instrumentalidade de Jeremias e Ezequiel, por exemplo, aplicando-os à nossa vida aqui e agora desta maneira. Este texto não está na sua apostila. Um pastor que tem cuidado do rebanho, que vela sobre suas ovelhas, que as reúne e as conduz no que é de melhor, a um lugar de repouso, onde encontrem a presença do Senhor, as montanhas, os píncaros elevados e iluminados de espiritualidade, lá onde se dessedentam e se alimentam em paz. Um pastor que busca a ovelha perdida, que junta as que estão desgarradas, que pensa as feridas das que sofrem e sangram, que cuide das que estão enfermas. Eis a descrição exata do ministério pastoral. Gosto da maneira como Vinet responde à pergunta: que é o pastor? Diz ele, seu nome o diz. Ele apacenta, ele nutre as almas com uma palavra que não é sua. Como pastor de ovelhas, alimenta suas ovelhas com uma erva que não fez crescer. Mas ele as apacenta por meio da sua própria palavra, que reproduz e é apropriada às necessidades diversas. A palavra divina torna-se efetivamente a palavra de instrução, de direção, de exortação, de correção, de encorajamento e de consolação. Nos escritos e ministérios do apóstolo Paulo, nós encontramos, se não explícita, uma teologia, uma filosofia e uma praxis do ministério pastoral que se faz importante estudar nesses tempos desafiadores dos começos do século 21. Valiosos e verdadeiros são os testemunhos que a seguir reproduzo de estudiosos de Paulo. Reparem, Paulo é para nós o maior, assim é o primeiro exemplo de ministro cristão. Um grande pregador, um grande pastor, um grande evangelista, um grande mestre, um grande pai espiritual em Deus. Nem a diferença de escala, nem mesmo o caráter excepcional de sua experiência impedem-nos de nele encontrar o que pode dar-nos orientação. Pergunta Harnack: que missionário, que pregador, que cura de almas ou pastor pode assemelhar-se a Paulo? Ofereço a seguir texto de mensagem que proferi para pastores batistas fluminenses faz alguns anos sob o título Ser Pastor, mas ele não comparece em nosso curso por falta de tempo. Vamos à segunda palestra desta noite. Meus irmãos, como eu gostaria de tempo, como eu gostaria de estar 40 horas com vocês, mas não dá tempo não. 40 horas vai ser a semana inteira e teremos outros temas importantíssimos. Vamos à página número, que página é? 13 da sua apostila, expectativas em relação ao ministério pastoral. Quais as expectativas? Eu encomendei um livro dos Estados Unidos, há uns 2 anos, exatamente para me informar
a respeito do que desejava ensinar, no respeitante ao ministério pastoral em nossos dias. Eu procuro estar plugado com o que de melhor existe no mundo inteiro e em diversas línguas sobre ministério pastoral. Reparem, em todas as épocas, os homens criam mitos, heróis e ídolos, especialmente relacionados com seus líderes. Na igreja de Corinto, isso deve ter ocorrido, pois alguns preferiam Apolo, outros Pedro, outros Paulo e alguns outros Cristo. É evidente que este é o que devia constituir o centro da fé, da lealdade, do compromisso do discípulo. Quais os modelos de pastores esperados ou desejados pelas igrejas em nossos tempos? Em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outras partes do Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Thompson, que é o autor a quem me referi, que escreveu Ministério Pastoral de acordo com Paulo, uma visão bíblica. Thompson sugere algumas das expectativas mais comuns. Primeiro, numa geração dos anos 50 ou 60, ou 50, 60 anos atrás, o ideal de pastor era do pastor evangelizador, o pastor evangelista, bom pregador, bem-sucedido em levar a Cristo muitas pessoas por sua pregação inflamada e objetiva. É o tempo de Moody, é o tempo de Billy Graham, é o tempo de Nilson Fanini, é o tempo de grandes evangelistas. Depois, a expectativa das igrejas mudou da preocupação com a evangelização para a de nutrição, doutrinamento, crescimento espiritual e doutrinário dos convertidos. Pois no passado houvera, segundo eles, grande crescimento numérico, mas pouca profundidade espiritual. Passou-se então a desejar um pastor doutrinador, pastor discipulador, pastor, a alimentar o rebanho de Deus. Posteriormente, nova ênfase e expectativa aparecem no cenário evangélico. E as igrejas passam a desejar um pastor dedicado ao cuidado pastoral das ovelhas e ao aconselhamento. Tantos e tais são os problemas emocionais e espirituais que aparecem nas comunidades de fé. Parece que hoje muitas igrejas estão a esperar e ambicionar um pastor organizador, construtor, empreendedor, um CEO, um Chief Executive Officer, apto a dirigir um organismo, uma organização complexa, parecida com uma empresa. É a visão empresarial da igreja. Deseja-se um pastor, acentua Thompson, que seja ao mesmo tempo um líder, capaz de levar a igreja ao crescimento eficaz, comunicador e competente administrador. Ele diz mais: no mercado religioso, cada vez mais competitivo, a tarefa do pastor é garantir que a igreja mantenha seu lugar entre os consumidores de produtos religiosos. As igrejas passaram a ser supermercados e os crentes passaram a ser consumidores, fazendo shopping da fé. Será que essas expectativas fazem jus a uma teologia, a uma filosofia e pragmática de ministério pastoral verdadeiramente bíblicas e especialmente consentâneas com a poimenologia paulina? É o que vamos discutir em nosso curso. Mãos à obra, portanto. Eu quero fazer agora um exercício com vocês. Eu quero que vocês escrevam nas linhas que estão aí no seu livro o seguinte: que você espera deste curso? Qual é a sua expectativa deste curso? Com a minha parte, com a parte dos demais preletores. Mas que você espera? Qual a sua expectativa? Para que você veja no fim do curso se você saiu satisfeito ou frustrado.
já que estamos fazendo também mercado, não é fazendo shopping em campo teológico. Mas escrevam aí, o que você espera deste curso? Escreva, numa frase ou duas frases, o que você espera deste curso? Por favor, escreva. Ou você não tem expectativa nenhuma, eu venho aqui, fica de braços cruzados, venho aqui para ouvir. Porque a gente que não anota nada, se você vai a uma conferência e não anota nada, a menos que você tenha uma mente fotográfica, você não vai aproveitar nada. Será como uma parede de azulejo que se queira encharcar. Pode jogar água que não encharca. Então escreva, anote, faça observações ao lado de sua apostila, ou tem um caderninho para anotar, anote. Quando você anota, a coisa fica gravada na mente. Faça isso. Estou dando um tempinho para você escrever. Há uma segunda pergunta que vocês não precisam responder hoje. A filosofia e ideais ministeriais de Paulo. Vamos deixar para depois de outras palestras que eu quero fazer com vocês nesta ocasião, em que nós cuidamos da doutrina paulina do ministério pastoral. Enquanto vocês escrevem, eu quero convidá-los à reflexão seguinte sobre Paulo e o ministério pastoral, vocação e propósitos. Se algo a que temos de prestar atenção nos ensinos de Paulo é com a realidade da vocação. Reparem que ele agradece a Deus, agradeço a Deus, por ter me julgado fiel, pondo-me no ministério. É o Senhor que chama e o Senhor que põe no ministério. E o Senhor que tira. O Senhor que nos remove. Se as empresas fazem isso, você deixa um lugar e vai para outro para produzir mais. Então, você entenda que o Senhor é soberano para movê-lo e removê-lo e abençoá-lo e substituí-lo e usá-lo em outro lugar. Se você está trabalhando numa igreja, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não há frutos, não há crescimento, não há alegria, ou peça a Deus entusiasmo para levar a igreja a um novo tempo, ou peça a Deus que abra outra porta. Deixa a igreja que outro venha pastoreá-la e vá em frente, Deus vai usá-lo em outro lugar. Deus não nos chamou para marcarmos passo, Ele quer que produzamos. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Então, vamos pensar nisso, especialmente num estado tão grande como Minas Gerais. Eu gostaria de ouvir algumas respostas, porque são frases, não é? Algumas expectativas que vocês escreveram aí na sua apostila. O que você espera deste curso? Pode levantar-se para que todos vejam e ouçam melhor. Por favor, levantem-se e leiam a sua expectativa. Crescimento espiritual pessoal e compartilhar experiências com os colegas. Isto, experiência pessoal para compartilhar com os colegas, isso é importante. Sim, sua expectativa, colega. Amadurecimento espiritual do ministério, é importante esse objetivo. Que mais vocês esperam deste curso? Pois é, abençoado, fortalecido na fé, encorajado a prosseguir, esse é o lugar. Muita gente fica sozinho lá, sofrendo sozinho. Vamos estar juntos com aqueles que estão lutando, companheiros da fé. Eu dou graças a Deus pelos pastores que se dispõem a participar de um evento como este. Na minha vida como pastor, de quantos congressos participei e como eles me abençoaram. Então, não percam a oportunidade. Qual a sua expectativa, colega? Deste lado aqui, pode ler. Responder as questões atuais e os desafios que eu tenho vivido lá na realidade. Responder, isso que ele espera, a capacidade de poder responder a desafios atuais do seu ministério, onde ele se encontra. Outra expectativa sua para este encontro. Sim, diga, pastor. Atualizar minha visão do ministério pastoral contemporâneo com seus desafios, oportunidades
Meus irmãos, planos, projetos e modelos de 10, 20, 30 anos atrás funcionaram. 5, 10, 20 anos atrás. Deus nos quer dar novas ideias, novas visões, novos métodos. Princípios não mudam, mas métodos mudam e precisam mudar, porque os tempos mudam. Então queremos conhecer isto. E Paulo nos ensina a ser criativos. Outra expectativa para esse curso, para esse encontro? Então, capacitado para errar menos, o menos possível, não é? E acertar o mais possível, isso é muito importante. Bem, aqui estão alguns exemplos de expectativas, mas vamos agora à nossa reflexão sobre Paulo, vocação e propósitos. Neste curso, meus irmãos, neste curso que estamos a empreender, nós queremos considerar o que Paulo ensina, já pelo que escreve, e já pelo que ele exemplificou em relação ao ministério. Vejam o seguinte, 2 aspectos importantes nós vamos focalizar hoje. A chamada ou a convocação ou vocação e os propósitos do ministério. Paulo e a vocação. Como Paulo vê a vocação, a chamada, o chamado para o ministério. O que é vocação? O que é chamada? Esta definição é muito interessante. A chamada divina ou vocação é mistério. Deus chama pessoas comuns para uma obra incomum. Deus chama pessoas que eu não chamaria, com o discernimento que eu tenho. Mas Deus vê o amanhã e nos capacita para fazer a sua obra. Deus é muito bom para nós. Deus é maravilhoso. Eu não me chamaria, mas Deus me chamou. E quando Ele chama, Ele capacita. Como Deus é bom. É necessário compreender a natureza da chamada. Chamada ou vocação é constrangimento interno do Espírito. É evidência dada à igreja. É prova, mediante frutos concedidos por Deus ao trabalho do vocacionado. A chamada é, portanto, eu costumo dizer isso, tanto interna como externa. E considerando a presciência de Deus, é também eterna. Isto é, ela ocorre desde a eternidade passada. É o que Deus diz a Jeremias, não é isso? Ele chama desde o ventre da sua mãe. E antes disso, Deus já pensava nele como um profeta. Então, vocação, esta definição é muito importante, é o chamado que Deus dirige ao homem a quem Ele escolheu para si e que destina a uma obra especial no seu plano da salvação e no destino de seu povo. Na origem da vocação há, portanto, uma eleição divina, o Senhor nos escolhe. No seu termo, uma vontade divina a cumprir. Não obstante, a vocação acrescenta algo à eleição e à missão. Um chamado pessoal, dirigido à consciência mais profunda do indivíduo, e você deve ter experimentado isto, produzindo uma reviravolta em sua existência, não só nas suas condições exteriores, mas até no coração, fazendo dele um outro homem. Quando eu era adolescente, eu desejava demais ser advogado. E advogado criminalista. Eu com 11, 12 anos de idade, eu vivia preso a um rádio, ouvindo grandes júris, de Evandro Lins e Silva, de Romeiro Neto. Eu ouvia aqueles homens. Mas Deus falou ao meu coração de uma maneira fortíssima, que Ele me queria como pregador do Evangelho. Como Deus é bom. Deus muda o destino da gente. Não é bom, em vez de livrar da cadeia, livrar do inferno? Pregar um evangelho redentor, que transforma o destino e a vida das pessoas? Sim, é a obra do Senhor. Observa Faulkner algo muito interessante. Ele, Deus, escolhe homens com potencial para serem ministros. Pessoas com capacidade e potencial para relacionar-se positivamente com as pessoas, de falar com convicção e autoridade, de motivar,
de afervorar os ouvintes, de comunicar efetivamente, de tomar decisões produtivas e de planejar e sonhar com o seu povo. Ademais, Deus chama do meio de seu povo. Deus não chama no deserto. A exceção foi naturalmente Moisés, mas uma exceção não pode ser regra, é exceção. Mas ele estava pastoreando ovelha. Aprendeu a pastorear gente, pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro. Deus chama pessoas ocupadas, não desocupadas. Deus chama para que o homem esteja a serviço dele. Deus chama do meio de seu povo. Às vezes no meu ministério, já no Rio de Janeiro, em Queimados, depois no Meier e depois na primeira igreja batista de São Paulo, jovens vinham a mim para dizer: pastor, eu sinto vocação. Eu perguntava a esse jovem: quem lhe disse? Eu sinto, mas ninguém mais lhe falou sobre isso? Então vou lhe recomendar, procure o diretor de evangelismo, procure o diretor da congregação, o dirigente da congregação, disponha-se a servir, comece a trabalhar e Deus vai provar com os frutos que você vai produzir a sua genuína chamada. Deus abençoa o vocacionado com frutos, assim como fez com José no Egito, não é? Deus fazia prosperar tudo que ele fazia, lembram-se disso? Deus faz assim com o vocacionado. Ele começa um trabalho e termina. Ele começa uma tarefa e leva até o fim. Ele não desiste no meio do caminho. O pastor pode confiar nele. Se o pastor o convida a pregar numa congregação no morro, ele vai em dia de chuva, dia em que escorrega ao subir o morro, mas ele vai. O pastor pode contar com ele. Isso é vocacionado. Agora, se ele vir a chuva cair, não vou não. Eu explico depois ao pastor que choveu muito. Só que ele na semana seguinte vai lá, e uma velhinha de 80 anos vai dizer a ele: irmão, o irmão não veio, eu vim para o culto, mas debaixo daquela chuva, irmã, foi. Aí ele fica envergonhado. Eu novo, e essa velhinha, hoje não chamam, o politicamente correto é chamar essa senhorinha, não é? Veio com tanta coragem, e eu medroso. Não, você vai provar que é vocacionado já antes do pré-seminário. Você é responsável por tudo que faz. Deus chama do meio do seu povo. Quando o Senhor disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo, eles estavam no deserto, estavam no meio do povo da igreja de Antioquia. Eles haviam doutrinado aquela gente, discipulado aquela gente, de tal modo que pela primeira vez um grupo de crentes foi chamado de cristãos, pequenos cristos, parecidos com Jesus. Tal a eficácia do discipulado desenvolvido por Paulo e Barnabé. Agora a igreja, o Espírito diz à igreja: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tem chamado. Eles recebem imposição de mãos e vão para o campo missionário. Como é bom a gente estar às ordens de Deus, mas trabalhando com vocação ou não, mas trabalhando para servir. E o mesmo Deus que habilita, que chama, habilita, como nolo provam as experiências de Moisés, de Isaías, de Jeremias e de outros homens de Deus, chamado e habilitado pelo Senhor. O obreiro cristão constitui o homo dei, o homem de Deus, o angelus domini, o anjo, o mensageiro do Senhor, o servus Christi, o servo de Cristo, o despenseiro, o escravo de confiança de seu Senhor, a cumprir os propósitos de Deus enquanto serve e lidera o seu povo. Vejamos o que Paulo diz, pois sua lição nos alcança hoje e é de enorme relevância. Reparem nestas lições da poimenologia paulina sobre vocação. Primeira lição: é o Senhor que o tem por fiel, pondo no ministério. Foi no caminho de Damasco que o Senhor lhe apareceu e o levou ao arrependimento. A fé é uma experiência vocacional. Assim como ocorreu com os profetas do Antigo Testamento, é Deus quem vocaciona. Basta atentar
como já assinalei, para a experiência de Isaías, de Jeremias, de Moisés, de homens que Deus usou. Uma característica comum a toda pessoa verdadeiramente chamada é sentir-se despreparada, sem condições de cumprir a missão a que é chamada. Sabemos, entretanto, que a habilitação vem do Senhor. Em segundo lugar, o chamado ocorre, entretanto, e na presciência de Deus, quando ainda no ventre da mãe. Quando estamos lá, aquele embrião, Deus disse: esse vai ser meu servo, meu pastor, vai pastorear aquela igrejinha, em tal lugar, lá no estado de Minas Gerais. Deus chamou o irmão. Eu gostei da palavra que o pastor Márcio disse aqui: o irmão é muito valioso para Deus. Se Deus o chamou desde o ventre de sua mãe, então Deus tem um propósito para a sua vida, quer fazer de você uma bênção para a sua igreja. Eu faço uma oração a Deus sempre, irmãos. Eu acho que vale a pena a gente fazer. Eu faço assim: Senhor, que nenhuma pessoa que me conheça, que tenha um contato comigo, deixe de ter um impulso para cima, para te amar, te conhecer, crer em ti e servir-te. Que jamais uma pessoa tropece em mim e caia, e se torne pior depois de me haver conhecido. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos para abençoar as pessoas. Nós somos esses instrumentos. E o Senhor quer fazer de nós tais instrumentos. O chamado então ocorre lá, na presciência de Deus, antes de nos entendermos como gente. É o Senhor, ademais, ressurreto, quem provê obreiros como dons à igreja. E Ele, subindo aos céus, dá dons aos homens, a uns como apóstolos, a outros como evangelistas, a outros como profetas, a outros como pastores, mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quer dizer, é o Senhor ressurreto que nos chama e que nos dá como presentes à igreja. A igreja precisa desembrulhar-nos e verificar que somos um presente precioso. Sabem, eu vou tratar de um assunto que pode parecer irrelevante e até desnecessário. A apresentação do pastor. Há pastor que vai para o púlpito de qualquer maneira. Se pudesse, iria de bermuda, sandália no pé, camisa aberta no peito. Meus irmãos, se o pastor é o presente de Deus para a igreja, o que a gente faz com um bom presente? A gente embrulha convenientemente, de acordo com o valor do presente, e entrega o presente. Cabe àquele que o recebe desembrulhar para encontrar a beleza do presente. Você vai de qualquer maneira? Desde que eu me entendi por gente, que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu procuro me apresentar decentemente diante do meu povo. O porteiro do meu prédio usa terno e gravata. O garçom usa uma roupa apropriada ao servir, limpinha. O cozinheiro, o chefe, se traja convenientemente. Porque eu, que realizo o trabalho mais importante do mundo, que é pregar o evangelho, vou me apresentar de qualquer maneira. Eu procuro me vestir convenientemente para apresentar meu povo. Eu sou o presente de Deus para a minha igreja. Minha igreja deve sentir agradável a minha presença. Por exemplo, eu quero pedir desculpas a vocês, eu acordei muito cedo, não fiz a barba hoje, mas eu não apresento desse jeito perante a igreja. Para pastor não, uma porção de barbudo aqui, então não tem problema não, vocês me vejam, mas eu acho que nós devemos cuidar de nossa apresentação. Ele deu dons, deu presentes, doram aos homens. Então, nós somos presentes de Deus. Mais ainda, o chamado de Deus é soberano. E, portanto, não depende de méritos humanos. Amós, por exemplo, reconhece o fato de que era apenas criador de gado e cultivador de sicômoros. Mas fora o Senhor que o havia tirado de lá, do pastoreio da lavoura, e feito dele profeta. O chamado específico ocorre no contexto da igreja, Atos 13:2. Deus fala à igreja, como fez a de Antioquia.
É enquanto servimos ao Senhor na igreja e exercitamos disciplinas espirituais, dons que o Senhor nos conferiu, que o Senhor mostra ao seu povo que somos chamados. Em sexto lugar, o chamado se confirma pelo contexto eclesiástico e pelos frutos com que Deus abençoa o trabalho do vocacionado. Que trabalho magnífico fez Paulo com Barnabé em Antioquia, antes de ambos serem separados para a obra missionária. Por isso, nos cabe rogar ao Senhor da seara que envie obreiros, pois assim o ordenou Jesus. É a oração menos feita pelas igrejas, é a oração mais negligenciada nas igrejas. Eu não ouço nas igrejas esta oração: manda ceifeiros para a tua seara, Senhor. Eu não ouço. Eu estou falando de São Paulo, em Minas é diferente. Talvez, irmãos, orem sempre pedindo obreiros, porque o campo é vasto. Aliás, essa oração tem sido negligenciada, repito, pelas igrejas. Raramente a gente ouve alguém orando e suplicando ao Senhor que chame e envie obreiros para a sua seara. Para Paulo, meus irmãos, quais os propósitos do ministério pastoral? Quais os propósitos do ministério pastoral, segundo Paulo? De acordo com a poimenologia paulina, isto é, a doutrina de Paulo em relação ao ministério, quais os propósitos do ministério pastoral? Primeiro, vou apresentar 7. Capacitar a igreja para seu ministério no mundo. E ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. É a palavra catartismos, que é uma palavra uma única vez presente no Novo Testamento. É um rapax legomena. Os que estudaram grego sabem disso. Mas reparem que a palavra catartismos está relacionada com o verbo catarizo. Por exemplo, Tiago e João estavam fazendo o que quando Jesus os encontrou e os chamou? Consertando as redes de seu pai Zebedeu. É consertar. O nosso trabalho é consertar vidas, consertar redes, porque a igreja é a grande rede que é lançada no mundo para trazer os pecadores. Eu gosto deste quadro aqui, um peixe grande e peixes menores. Eu hoje que notei isto, estas marcas na parede são peixinhos. Jesus disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Há um irmão que tem curso de seminário, trabalha num projeto desafiador, que é o Extreme Impact, criado na Igreja da Liberdade, que hoje é pessoa jurídica. Ele tem uma tatuagem diferente. Ele tem um anzol no pescoço. Um anzol. Aí eu mesmo interpretei, só perguntei ele se era isso mesmo. O irmão quer dizer com esse anzol que o irmão foi pescado por Jesus e que se transformou um pescador de gente? É exatamente isso, pastor. É exatamente isso. Nós somos chamados para ser pescadores, não mais pecadores, não é? Mas com Szinho a mais, pescadores de gente. Sim, capacitar a igreja para o ministério no mundo. O pastor está para a igreja como um técnico está para uma equipe esportiva. Seja o futebol, seja o basquetebol, seja o voleibol, seja o handball, qualquer outra forma, atividade esportiva. O técnico trabalha durante a semana. Mas no dia do jogo, às vezes está de terno e gravata, de fora do campo, e os seus jogadores estão em campo. Ele preparou o seu time para jogar. Certamente, o técnico do meu time em São Paulo não preparou o time dele. Porque um time que veio dormindo, fez uma viagem da China para o Brasil,
jogando como autômatos, venceu o meu time domingo. Eu sou, com toda honra, palmeirense. Mas eu quero reconhecer que o meu time perdeu. O Cuca está perdendo a cabeça, perdendo a cuca. Ele não está sendo um bom técnico. Eu acho que é hora de ele sair. Porque o trabalho dele é preparar essa equipe, é fazer de um elenco caríssimo, mais caro do Brasil, grande time. E mais de um time até. Então, ele precisa de sair. Ele não devia ter saído depois do Campeonato Brasileiro do ano passado. Se ele continuasse, o time continuaria, certamente. Mas ele desmanchou o time. O pastor não pode desistir. O pastor deve estar com o seu povo, preparar o seu povo para vencer e vencer. Nós somos capacitadores do povo de Deus, esta é a visão de Paulo. Nós somos aqueles a preparar o rebanho do Senhor, capacitar a igreja para o ministério dela, a igreja no mundo. Mais ainda, é propósito do ministério pastoral prevenir e premunir o povo de Deus em relação aos ventos de doutrinas e ondas de erro que sempre sopraram e hoje, com mais violência ainda, sopram. Para que não sejais levados, não é? Como menino, daqui para lá, ou como por ondas, por ventos. O povo de Deus precisa firmeza. E nós fomos postos na igreja para doutrinar a igreja, preparar a igreja para enfrentar todos os ventos de doutrina, todas as heresias, todas as novidades que não se conformam com a vontade do Senhor. É o que diz Efésios 4,14. Estou falando da doutrina de Paulo quanto ao ministério. Ademais, cabe ao ministério pastoral conduzir a maturidade no caráter e na fé, objetivando a estatura do varão perfeito. Até que todos cheguemos, diz Paulo, no capítulo 4 de Efésios, à estatura do varão perfeito. Ele diz, escrevendo aos Colossenses, eu prego, eu ensino, eu exorto a todo homem para que seja perfeito. Perfeito ali é maduro, teleios, plenamente desenvolvido. É papel do ministério preparar as pessoas para a maturidade e para a busca de similitude com Jesus. Cristianismo não é só ortodoxia, retidão da verdade, mas beleza de vida. Deus quer que nós impactemos o mundo com a beleza de Cristo na nossa vida. Beleza do Evangelho. E nós temos um trabalho importante. Nós estamos no salão de beleza de Deus, que é a igreja, preparando a igreja para impactar o mundo. Mas ainda diz Paulo, que é o objetivo do ministério pastoral, promover a unidade do povo de Deus. Unidade, vivemos num mundo dividido. Então é o pastor que com a palavra vai produzir unidade. Que sério, que importante, que impactante, que indispensável é o nosso ministério em todos os tempos. Mas ainda, cabe ao ministério pastoral pregar a palavra, ensinar a palavra, exortar com a palavra, corrigir com a palavra, objetivando a firmeza na fé. É o que Paulo diz no seu canto de cisne, que é o capítulo 4 de 2 Timóteo. Diante de Deus e diante de Jesus Cristo, eu te exorto, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Coisa linda, não? Porque haverá um tempo que não suportarão essa doutrina, mas buscarão mestres de acordo com seus desejos. Como precisa a igreja de pastores assim? E Paulo, na sua poemenologia, mostra isso. Pregar a palavra, ensinar a palavra, exortar a palavra, objetivando a firmeza da fé. Eu verifico hoje que alguns pastores não professam descrer da palavra, mas vivem como se descressem. No termo de posse que o pastor Fausto leu e assinou, há um texto que diz assim, eu escrevi isso,
se por desventura eu vier a descrer desse livro e das doutrinas de minha fé, eu abandonarei a igreja e deixarei em paz a igreja. Não vou ficar ensinando contra a palavra. Eu quero ser fiel à palavra. Nunca me esqueço de um dos livros de Eugene Peterson. Ele imagina o dia de consagração de um pastor presbiteriano. Vocês sabem que na igreja presbiteriana, no dia da consagração ou ordenação de um obreiro, o pregador é ele mesmo. É o novo pregador. É o sermão inaugural, a prova de fogo. Pois bem, ele pregou, terminou o sermão, veio um grupo liderado por um presbítero. Todos os presbíteros e diáconos rodearam o pastor e fizeram o seguinte pedido: pastor, reverendo, como eles chamam. Nós falamos pastor, mas eles reverendo. Reverendo, se um dia eu, dizendo ele presidente do conselho, ou qualquer de nós, ou todos nós, pedimos ao Senhor que não pregue qualquer parte da Bíblia, em nome de Jesus, não nos atenda. Amarre-se ao mastro da palavra de Deus e seja fiel. Este é o nosso propósito. Você não vai pregar o que o povo quer, mas o que Deus manda e a palavra determina. É o nosso objetivo, prega a palavra, é o que Paulo diz. É preciso levar as pessoas à reconciliação. No curso completo que eu dou, eu trato de um tema chamado a essência do ministério pastoral. O quid proprium, a essência do ministério. Numa palavra só, a essência de nosso ministério é reconciliação. Reconciliação com Deus. Reconciliação conosco mesmo. Reconciliação com os outros. Reconciliação com o meio ambiente. Há uma reconciliação ecológica também, com o ecossistema. Nós somos mensageiros da reconciliação, não da violência. Nós somos mensageiros do Senhor. Levar as pessoas à reconciliação com Deus, consigo mesmas, com a família, com os irmãos, com o seu meio ambiente. Deus nos confiou o ministério, diz ele, e Deus pôs em nós a mensagem da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 e 19. E finalmente, o objetivo do ministério, à luz de Paulo, da poimenologia paulina, é constituir um exemplo para o povo de Deus e preparar a igreja para o encontro com o Senhor, o divino noivo. Ele diz em 2 Coríntios 11, 2, que ele está preparando a noiva, bela, linda, para o encontro com o noivo, o Senhor, no dia das bodas do Cordeiro. Que o Senhor nos permita a bênção de capacitar-nos de nossa chamada e exercermos um ministério que cumpra cabalmente os propósitos que Paulo assinala em suas epístolas. Amém. Louvado seja o Deus de Paulo, e Paulo fiel ao seu Deus. A memória dele é lembrada aqui hoje, o ensino dele. Como eu gosto do apóstolo Paulo. Sabem que quando fiz 70 anos, foi escrito um livro em homenagem aos meus 70 anos, em que em alemão se chama de Festschrift, escrito comemorativo. É sobre a teologia de Paulo. Esse livro já vai para a 3ª edição. Uma coisa rara em Festschrifts. Eu já comprei no sebo muitas obras comemorativas de 70 anos, mas a obra de Paulo não, porque o ensino de Paulo é imortal. Então, louvado seja Deus por esse momento. Eu estou feliz em estar com vocês, e amanhã de manhã e à tarde nós estaremos trabalhando muito. E vamos ter também momento de diálogo, começando hoje e começando agora. Eu gostaria de dar a oportunidade a vocês fazerem algumas perguntas. Perguntas rápidas, perguntas objetivas. Não preciso de explicar nada. Perguntem e eu vou tentar responder. Se eu não souber, eu direi, não sei. Eu trago amanhã a resposta. Mas se eu souber, eu dou a resposta agora. Eu não vou deixar para amanhã. Podem perguntar. Eu só peço que fiquem em pé para que possam
ser ouvidos. Eu peço que uma cadeira seja posta aqui, para que eu me sente e possa, então, confortavelmente responder às perguntas dos colegas, das irmãs também. Há irmãs aqui que não são pastoras, não me consta que haja pastoras em Minas. Então, mas são esposas de pastor, são amigas do ministério, podem fazer a sua pergunta também. Sim, irmão, diga. CEO é o diretor executivo. Diretor executivo de uma empresa chama-se Chief Executive Officer. Então, o diretor executivo. Há pastor hoje que parece dirigir uma empresa. Ele é o CEO, não é? E tem uma equipe a ajudá-lo. Não há aquele espírito pastoral. Eu desafio quem me prove que uma igreja grande esteja bem pastoreada. Quando a igreja foi muito grande, o Senhor mandou uma perseguição, ou permitiu uma perseguição, e a igreja se espalhou. Eu não estou dizendo que a igreja deve ser pequena, ela deve crescer para se espalhar, é isso que deve. Sim, diga. Bem, certamente Deus usa a gente como a gente é. Barnabé é de uma fidelidade, de uma determinação, de uma generosidade que tornam o pastor uma bênção. Por exemplo, quem foi que introduziu Paulo, ou Saulo, na igreja de Jerusalém? Todo mundo tinha medo dele. Ele estivera no apedrejamento de Estevão, lembram-se? Ele guardara as roupas daqueles que apedrejaram Estevão. Ele fora com cartas, com autorização para prender, não é? Os cristãos em Damasco. Então, os crentes não tinham muita certeza da conversão dele, não. Barnabé chegou na igreja e disse, eu creio, ele se converteu, podem recebê-lo. Ele introduziu. Como precisamos de pastor hospitaleiro, pastor que receba o convertido e o integre na igreja. Precisamos de pastores como Barnabé. Aliás, eu gosto do hino Barnabé. Não fica bem, a gente passa bem, outra Eucaristia. Ainda mais quando se pode fazer o bem, não se faz. E aí vai. É um hino bonito aquele. Não sei se vocês cantam em sua igreja. Há pouco tempo eu preguei lá em São Paulo sobre Barnabé. Barnabé, modelo de cristão para todos os tempos. Não fica bem, a gente passa bem. Muito bonito, viu? Bem, agora, Saulo é aquele homem de determinação, pregador. A gente percebe que ele era um comunicador extraordinário, um homem lógico. A carta aos Romanos é um tratado de teologia, especialmente da área, não é, soteriológica, da doutrina da salvação. Então, Deus nos usa como somos, mas tiveram personalidades, se desentenderam. O desentendimento não é pecado. O que precisamos de aprender a discordar cordialmente. Temos que aprender a discordar cordialmente. Saulo foi para um destino e Barnabé por outro. Há uma curiosidade que eu tenho, só quero saber no céu. E não posso trazer aqui de novo a vocês. É o seguinte, Barnabé era de Chipre, tinha lá propriedades, tinha o gadinho dele. Talvez ele quisesse passar por Chipre, para também ver a sua propriedade, o seu gado, não é? E os irmãos, naturalmente. Eu vou perguntar a ele no céu isso. Eu lá em Minas Gerais, num lugar perto de macacos, eu suspeitei de seu interesse de passar por Chipre, também ver a sua propriedade. Irmão Barnabé, se eu julguei mal, perdoe-me, mas foi isso mesmo? Talvez ele confirme, é isso mesmo. Eu queria passar lá. Há muito tempo que eu não passava em Chipre, ocupado lá em Antioquia. Eu queria dar uma olhadinha. É o olho do dono que engorda o porco, engorda a ovelha, engorda o boi. Então, eu gosto das diferenças humanas. Nós somos diferentes. Não há dois pastores iguais.
Deus não faz pastor em série. Um pastor completa o outro. Então, Deus continua a usar-nos diferentes como nós somos. Eu entendo que o corpo é templo do Espírito Santo. Assim como não gostaríamos de ver esta capela cheia de riscos, cheia de ferros espetados, assim o nosso corpo, como templo do Espírito, deve estar limpo. Essa é a minha visão. Só que alguns entendem que podem transformar o corpo em algo de arte a glorificar a Deus. Como ele com o anzol, com o outro, com um ponto e vírgula. Sabem que a tatuagem mais comum no mundo é ponto e vírgula. O que significa? Que a minha vida é chegando ao fim, ao ponto final. Mas Jesus me salvou. E a minha vida se tornou ponto e vírgula, porque ela vai continuar, a vida de fé. E é uma pergunta sempre que a pessoa faz, o que significa esse ponto e vírgula? Agora, gravar nomes de pessoas na pele, de namorada, de noiva, por favor, não façam isso. Eu estava ouvindo há poucos dias no rádio, o indivíduo gravou o nome da namorada, Cris, era Cristina, ele apenas transformou em Cris. E aí ficou perturbado porque o namoro terminou. Ele foi ao tatuador e disse, eu preciso de dar um jeito nisto. Ele disse, eu tenho a solução. Acrescentou T.O., Cristo. Pronto, Jesus Cristo. Talvez a tatuagem do nome de Jesus Cristo possa ser um bom testemunho. Não é? Eu não sei, eu prefiro a pele limpa, sem esses ganchos no nariz, não é? Sem essas coisas, sem esses riscos na pele. Eu prefiro uma pele limpa, um rosto limpo, sem barba também. Aqui é os barbudos, não é? Então, porque quando eu estou sem barba, eu mostro o meu rosto inteiramente. Então, são certas coisas, vocês são livres, mas eu procuro entender assim, meu corpo pode estar limpo para glorificar o Senhor. Paulo diz, foste comprados por bom preço, portanto, glorificai a Deus com o vosso corpo e vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Outra pergunta, gente? Não importa, se há heresia dentro, vamos pregar na igreja. A igreja é autônoma. A igreja não é comandada pela denominação. É a igreja que torna a denominação forte. Vamos combater a heresia, o erro, no seio de nossas igrejas. Independentemente do que líderes façam. E que pareçam fora da normalidade da doutrina cristã. Vamos ser fiéis. O Senhor espera que sejamos achados fiéis à sã doutrina. Certamente. Agora, uma coisa que às vezes nos falta, quando combatemos uma heresia, é amor. Nós combatemos com raiva. Nós falamos com raiva daquele que está errado. Com aquele pregador que pregou um negócio estranho. Pregue a verdade, sem raiva, sem desamor. Uma vez, irmãos, eu estava em casa, eu recebi no mesmo dia 2 telefonemas de pastores mentirosos. Isso fora de Minas, em São Paulo. E aí, eu fiquei tão impressionado que eu fui para o computador e escrevi um texto intitulado O Pastor e a Mentira. É um texto sério sobre o assunto. Terminei o texto, subi, porque o meu escritório fica embaixo, lá em Atibaia, subi e li o texto para minha esposa. Meu bem, o que você acha? Li o texto. Ela disse, Irlande, você não nota que está dando muito cartaz ao diabo? Em vez de escrever o pastor e a mentira, escreva o pastor e a verdade. Que sábia é essa mulher. Que sábia é essa mulher. Por isso que eu gosto dela. Sou casado há mais de 61 anos. Gosto demais da minha esposa. É uma sábia.
Ela matou. Eu desci e transformei o texto em O Pastor e a Verdade. Mudei completamente. E esse capítulo está no meu livro de Pastor para Pastores. O Pastor e a Verdade. Então, nós precisamos de tratar dessa maneira as coisas de Deus. Temos que ensinar a verdade. Por exemplo, no ambiente escuro, o que a gente faz? Xinga as trevas? Não, acende a luz. Então, prega a verdade, prega a luz e as trevas se incumbem de fugir. Alguma outra pergunta, gente? Meus irmãos, Jesus deixou um roteiro, um protocolo de como lidar com o irmão em pecado. Lá em Mateus 18. Se o teu irmão pecar contra ti, e todo pecado é contra nós, contra cada um de nós, porque é contra o corpo de Cristo. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Se te não ouvir, leva mais 2 ou 3. E procura persuadir o irmão a mudar, ou dissuadi-lo a continuar no pecado. Ou de continuar no pecado. Se ele os ouvir, louvado seja Deus. Se não os ouvir, diz-o à igreja. Se não ouvir a igreja, considera-o como publicano. Significa que há lugar para a exclusão na igreja, para a disciplina eclesiástica, para a disciplina cirúrgica. Agora, a disciplina tem que ser exercida com amor e com um propósito santo. Quando Paulo diz aos coríntios que deviam excluir aquele rapaz que estava vivendo em pecado com a madrasta dele, ele diz que seja entregue a Satanás, para que o corpo seja, não é, ferido, destruído, mas ele se volte para o Senhor. Na segunda carta ele diz, se arrependeu e voltou, recebei-o com amor. Então a disciplina não visa o castigo, mas levar ao arrependimento e à restauração. Esse é o objetivo da disciplina. Mas as nossas igrejas precisam hoje da disciplina. Disciplina preventiva e disciplina, no último caso, cirúrgica. Por isso precisamos ter em nossas igrejas, antigamente se chamava comissão de membros, hoje podemos chamar de comissão de ética cristã, para cuidar desses casos que merecem toda a atenção e toda a disciplina. Mas a disciplina aplicada com amor. A gente exclui chorando até. Eu já vi exclusão de irmãos em que a igreja chorou, que a gente gostaria que ele se recuperasse. Outra pergunta, gente? Meus irmãos, Jesus é a grande resposta e Paulo se apegou a essa grande verdade. Ele diz que foi suportado pela graça. Pela graça sou o que sou, diz ele. E pela graça eu fiz muito mais do que todos eles. Entretanto, não eu, mas a graça que está comigo. É a graça habilitante. Nós temos temores, porque afinal de contas somos homens. Mas Jesus garantiu-nos o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. E quem está conosco é maior do que está no mundo. Quer dizer, Jesus está conosco e nós superaremos as dificuldades. Então, é a fé que afugenta o temor. E é a graça que nos capacita a vencer o temor. Outra pergunta, gente? Veja só, práticas bíblicas em determinada época. O que é o óleo? É símbolo. O óleo, por exemplo, no Antigo Testamento significava a consagração. O sacerdote era sacrificado, era consagrado com óleo. E era o símbolo de alegria. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Nós encontramos também o óleo como símbolo do Espírito Santo. Então, quando nós vemos a questão de unção, não é uma unção como se fora uma prática obrigatória, mas como simbólica da atuação do Espírito.
Não há pecado em ungir, mas não é justo e certo teologicamente crer que a unção é que tem eficácia. Porque diz Tiago que haja unção do doente, mas a fé salvará o doente. A oração salvará o doente, não a unção. Portanto, nós temos que distinguir as coisas. Realmente não é uma prática nossa como batistas, historicamente, de unção com óleo. Não é. Nós preferimos pedir a unção do Espírito, a capacitação do Espírito e a manifestação da graça na vida das pessoas. Não é prática nossa. Como não é prática nossa todo mundo orar ao mesmo tempo. Como não é prática nossa falar línguas 3, 4, 5, 6, 10 ao mesmo tempo. Quando Paulo estabeleceu uma ordem, fala em 2 ou 3 no máximo, desde que haja intérprete. Se não houver, fique calado. Nenhuma igreja carismática obedece ao ensino de Paulo. Então nós entendemos que Paulo estabelece uma ordem de prioridade para os dons, e o dom principal da profecia, de comunicar a palavra do Senhor, não é de línguas. Paulo coloca o dom de línguas lá em último lugar. Então nós temos de entender a Bíblia como um todo, e não nos apegar a uma parte dela e criar toda uma doutrina de vida cristã, de conduta cristã, diante de problemas, diante de endemoniados, diante de enfermos. Temos que ungir, se não ungirmos, o Senhor não abençoa. Quem disse isso? Onde está na Bíblia que se houver unção, a bênção? A unção é espiritual, não material. Azeite nenhum resolve, mas o Espírito sim. Então não é prática nossa, é claro isso. Eu me lembro que há uns 40 anos atrás, eu participei de um grupo de trabalho da Convenção Batista Brasileira para levantar práticas batistas e práticas não batistas. Nós fizemos clara distinção, mostramos claramente quais são nossas práticas. Mas alguns batistas, em São Paulo, que fazem algumas práticas que não são batistas. Em Minas Gerais eu sei que não. É um povo diferente e pastores diferenciados, assim ouvi dizer. Outra pergunta, gente? Puxa vida. Eu não sei em que Bíblia ele leu isto. Só se foi uma Bíblia editada em Minas Gerais. Porque nas Bíblias que eu conheço não há essa afirmação. Ah, em Goiás. Então a Bíblia goiana não é legítima. Gente, não há esse condicionamento na Bíblia. Nem Jesus mandou ungir, aparece já no ministério de Paulo, no ministério de Tiago, não é? Mas não há disso. Tem que orar e ungir, senão é a oração que é eficaz. E mesmo assim, Deus pode responder não à nossa oração. Paulo deixou alguém doente. Esse homem que tinha poder para orar era Paulo. Então Deus cura quem quer, onde quer e quando quer. Nós oramos, a nossa oração é uma proposta que Deus atende como lhe aprouver. Nós não impomos a Deus nada. Nós estamos acostumados a se impor a Deus coisas. Por exemplo, aquele cântico: quando houver a tempestade, quando o mar se levantar, eu voarei. Quem disse que Deus dá um aviãozinho àquele que crê para sobrevoar as tempestades e o mar alto? Onde está isso? Tempestade de duas uma: você enfrenta com o peito aberto, você se esconde, preferentemente na sombra de uma rocha. E a Bíblia fala de Jesus como essa rocha em que nos escondemos. Então, vamos ser realistas e vamos fugir desse tipo de teologia que não é biblicamente fundada. Outra pergunta, gente? Meus irmãos, cada caso é um caso, evidentemente. Há igrejas que têm um histórico de pastorados curtos.
3 anos, 2 anos, 3 anos. E alguns líderes da igreja, às vezes diáconos, quando o pastor vai chegando ao 3º ano, diz: pastor, seu tempo está terminando. Quer dizer, há crentes que querem substituir o Espírito Santo, que querem fazer o trabalho do Espírito, chamar e mandar embora. Eu creio que quando aceitamos um pastorado, nós devemos ter uma visão clara da vontade de Deus, que devemos permanecer enquanto bem servirmos a obra do Senhor. Mas uma alta rotatividade no ministério não abençoa nem as igrejas, muito menos as crianças das igrejas. Vocês sabem que as crianças, os pequeninos, veem o pastor, se é mais jovem, como se fosse um pai ou um tio. Veem o pastor, se o pastor é menos jovem, como avô. No meu caso, me veem como um bisavô. Então, quando o pastor sai, essas crianças sentem um grande choque e ficam lá dentro pensando: quem mandou embora o pastor? Essas crianças talvez se indisponham contra as igrejas por causa dessa sucessão pastoral, porque há pastores muito carinhosos com as crianças, que aliás eu gosto muito disso. A minha avó dizia: quem meu filho beija, meus lábios adoça. Um pastor que trata bem as crianças ganha a família inteira. Mas então, a alta rotatividade não é benéfica para a igreja. Permaneça na igreja até deixar uma obra que glorifique a Deus. Não enquanto você gostar, enquanto for bem tratado. Sirva até produzir fruto para a glória do Senhor. Se o Senhor o chamar, se uma porta se lhe abrir, o irmão sentir que não tem forças ou entusiasmo, ou criatividade para continuar na igreja onde se encontra, peça a Deus sabedoria, aceite a outra igreja e a sua igreja vai escolher um novo. Quanto ao processo de sucessão pastoral, o ideal, meus irmãos, o ideal está na Bíblia. Mutatis mutandis, isto é, mudantes que deve ser mudado. O exemplo de Moisés e Josué. Moisés trabalhou com seu sucessor. Josué aprendeu tudo e mais alguma coisa, porque tinha características diferentes das de Moisés. Quando Josué partiu, já estava pronto o sucessor e Josué assumiu. No caso profético, trabalhava junto de Elias, Eliseu. Quando Deus levou Elias, não num carro de fogo, mas no redemoinho. Muita gente diz que foi levado no carro, mas no redemoinho. A capa foi lançada sobre o ombro de Eliseu. O ideal seria isto. Infelizmente não fazemos isto. Eu vi um pastor há poucos dias, eu preguei, aliás, domingo na igreja dele. Ele já convidou um obreiro, distinto obreiro, casado, que ele vai preparar para sucedê-lo daqui a 3 anos. Ele tem 67 anos, quer deixar o pastorado aos 70. Então está preparando o seu sucessor. Isso é lindo, isso é belo. Mas como não acontece isso, há necessidade, depois da saída de um pastor, às vezes em circunstâncias menos desejáveis, o ideal é que haja um pastor interino, que prepare a igreja, que une a igreja, que abençoe a igreja e conduza o processo sucessório, para que venha um obreiro novo, que complete e abençoe a obra do anterior. Foi o que fiz agora com a Igreja Batista Liberdade em São Paulo e que fiz com outras 5 igrejas de que fui pastor interino, conduzindo o processo sucessório. O trabalho do pastor interino assemelha-se ao de Tito na ilha de Creta. Reparem lá no livro de Tito, Paulo escreveu a Tito o seguinte: eu te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas que faltavam e estabelecesses líderes, presbíteros, anciãos, em todas as cidades. Quer dizer, agora, Paulo passou a especificar a qualificação desses líderes, sejam homens honestos, não é, irrepreensíveis, etc. Ora, meus irmãos, depois de um pastorado, seja curto, médio ou longo,
Algumas coisas ficam frouxas, desarrumadas, desalinhadas. Um pastor interino pode trabalhar para pôr em ordem as coisas, apertar os parafusos, pôr as coisas dos eixos. E então, quando chegar o sucessor, não precisa olhar para o retrovisor, ele só vai olhar para a frente. E não vai precisar de consertar nada, as coisas estão consertadas e a igreja pode marchar. O meu trabalho tem sido esse de Tito, ou parecido com o de Tito, e Deus me tem abençoado. Eu quero ensinar meus colegas, já aposentados, a exercerem esse ministério. Ajude as igrejas na sucessão pastoral, sendo um elo entre o passado, o ministério que findou, e o ministério futuro, abençoando ambos os obreiros. É isso. Meus irmãos, os pastores são homens, são pessoas humanas. Têm suas dificuldades, seus conflitos emocionais, às vezes traumas da infância, um relacionamento mal resolvido com o pai, com a mãe, conflitos internos, tentações, compulsões. Há pastores, por exemplo, viciados em pornografia na internet. Então, esses profissionais podem ajudar muito o pastor a vencer essas dificuldades. Todos os saberes são importantes para ajudar o ser humano. Então, esses homens, essa irmã psicóloga, que voluntariamente está doando o seu tempo para servir a gente, esse colega, que é também psicólogo, psicanalista, pode ser uma bênção. Eu, quando fiz filosofia, não havia ainda cursos de psicologia separados. Eu estudava junto, filosofia e psicologia. Tenho uma ótima formação em psicologia. Como a psicologia me tem ajudado a ajudar as pessoas. Então, Deus nos dá saberes para transformá-los em sabores e abençoar as pessoas. Deus nos abençoe.